Olá! Você já parou para pensar como uma árvore, daquelas bem altas, consegue levar água lá da raiz até a última folhinha lá no topo, lutando contra a gravidade o tempo todo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no incrível motor interno que faz toda essa mágica acontecer. Olha, isso é um verdadeiro quebra-cabeça da engenharia da natureza. Imagina só, é como se a gente tivesse um prédio gigante que precisa de um elevador para levar tudo que é essencial para os andares mais altos. Só que sem gastar um pingo de eletricidade. Qual será o segredo por trás de um mecanismo tão eficiente? A resposta para esse mistério está num processo muito poderoso chamado transpiração. E o que é isso, basicamente? É a evaporação da água lá nas folhas. Esse vapor saindo cria uma força de sucção, sabe? Um puxão que vem de cima e traz toda a coluna de água junto. Pode pensar na transpiração como o grande motor do nosso elevador botânico. Mas olha, esse motor não trabalha sozinho, não. Na verdade, a gente está falando de duas forças que operam em uma harmonia impressionante. Uma que empurra tudo de baixo para cima e a outra, que a gente acabou de ver, que puxa de cima. O equilíbrio entre elas é a grande chave de tudo. E essas duas forças se complementam de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a pressão da raiz. Pensa nela como um empurrãozinho sutil, mas que não para, sempre constante vindo lá de baixo. Ela é super importante à noite em plantas bem jovens. Do outro lado, temos o puxão da transpiração. Essa sim é a força bruta, sabe? Muito mais potente, rápida e variável, que assume o controle total durante o dia, principalmente nas plantas já adultas. E o mais legal é que esse motor principal, a transpiração, não tem uma velocidade fixa. Pelo contrário, ele é ajustado o tempo todo por vários fatores que podem acelerar ou dar uma freada nesse fluxo, dependendo do que está acontecendo com a planta e no ambiente. Existem três fatores principais que vão ditar o ritmo desse motor. Primeiro, a idade da planta. Segundo, a hora do dia. E terceiro, algo que talvez você não imagine, a quantidade de nutrientes disponível no solo. Vamos ver cada um deles. Começando pela idade. Pensa numa plantinha bem pequena, uma muda. A pressão da raiz, aquele empurrãozinho, já dá conta do recado para levar água até o topo. Mas conforme a planta cresce e se torna uma árvore de metros e metros de altura, essa força já não é mais suficiente. É aí que o puxão da transpiração entra em cena e se torna absolutamente essencial, assumindo o papel principal. Agora, o ciclo diário. Durante o dia, com a luz do sol, os poros das folhas, que a gente chama de estômatos, se abrem para fazer a fotossíntese. Com isso, a transpiração fica a todo vapor, puxando muita água. Já à noite, sem luz, esses poros se fecham, o puxão diminui drasticamente e quem assume o trabalho é o empurrão da raiz. É como se fosse uma troca de turno todos os dias. E essa parte é surpreendente. A nutrição externa também mexe com o fluxo de água. A falta de nutrientes essenciais no solo, como nitrogênio ou potássio, pode danificar uns canais especiais de água que a planta tem, chamados aquaporinas. Com esses canais funcionando mal, a capacidade da planta de transportar água diminui, e isso acaba freando o motor inteiro da transpiração. Certo, então já entendemos como o motor funciona. Mas e a carga? O que exatamente está sendo transportado nesse elevador? Acontece que esse sistema tem uma lista de passageiros prioritários. Nem todo nutriente viaja da mesma maneira. Então, fica a pergunta no ar. Será que todos os nutrientes pegam o mesmo elevador expresso e chegam lá em cima na mesma velocidade? A resposta, como a gente vai ver agora, é um grande e sonoro não. Esse fluxo todo é altamente seletivo e essa seletividade é bem clara. Alguns nutrientes, como cálcio e sódio, aproveitam demais essa correnteza da transpiração. O transporte deles aumenta muito quando a transpiração é alta. O mesmo vale para moléculas sem carga elétrica, tipo boro e silício. Por outro lado, outros nutrientes super importantes, como potássio, nitrato e fósforo, são menos afetados. Eles não dependem tanto dessa carona, usando outros mecanismos mais específicos para se mover pela planta. A regra geral é mais ou menos essa. Moléculas que não têm carga elétrica, como o boro, pegam uma carona muito, mas muito eficiente nesse rio de água que sobe pela planta. Já os íons, que têm carga, dependem mais de outros sistemas de transporte. Eles são menos influenciados pela velocidade desse fluxo que sobe pelo xilema. Ok, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Afinal, por que esse sistema todo, tão complexo e bem regulado, é tão fundamental para a vida de uma planta? Resumindo, a grande sacada é que a transpiração não é só uma perda de água inevitável.
Longe disso. Ela é, na verdade, um motor inteligente e dinâmico. Um motor que não só move a água, mas que regula de forma seletiva quais nutrientes vão ter prioridade e chegar mais rápido às folhas, o que impacta diretamente a saúde e o crescimento da planta. E isso tudo nos leva a uma última reflexão bem importante. Se fatores como temperatura e umidade afetam diretamente a transpiração e a transpiração controla a entrega de nutrientes, como será que um clima em constante mudança pode impactar a dieta e a saúde das plantas que sustentam toda a vida na Terra? Fica aí o pensamento?